a nossa live de quinta-feira, a live denominada Mentoria com Adriana Celestino, tá? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu quero dizer a todos que vão nos assistir agora presencialmente e os que puderem depois estar assistindo a essa live, que se trata de uma live de mentoria. Por isso, é uma live breve, é uma live que no máximo terá 40 minutos, certo? Então eu peço que todos que forem assistir ao vivo, por favor, se quiserem fazer suas perguntas, tem uma caixinha aí de perguntas, onde tem uma interrogação, e vocês fazem essas perguntas para eu estar respondendo sobre o assunto que vai ser tratado na live de hoje, tá bom? E também, para aqueles que não forem assistir ao vivo, a nossa live de hoje, né, de mentoria com Adriana Celestino, essa live ficará gravada aqui no Instagram, no meu Instagram, @adrianacelestino.adv, como também vai lá para meu canal do YouTube, que se chama Adriana Celestino, facilitando o seu direito. Então eu peço a todos a compreensão de que essa live será breve, até mesmo porque o assunto que vamos tratar hoje se chama Mentoria com Adriana Celestino, assunto: efeitos legais da união estável. Seja bem-vindo a todos nossos amigos, seja muito bem-vindo. Então nós vamos tratar hoje, nessa live de hoje, sobre os efeitos legais da união estável, tá bom? Estou deixando claro que essa live é uma live breve, pois é uma live de mentoria, entendeu? Então, quer dizer o seguinte, que é uma live que vai durar no máximo, pessoal, 40 minutos, tá? Então, eu peço que se vocês tiverem uma pergunta ou várias perguntas, que vocês possam estar colocando aqui na caixinha onde tem a interrogação, para que assim eu possa estar respondendo a todos vocês, tá bom? Muito obrigada, meu amigo, Dr. Armando Batalha, seja muito bem-vindo, é uma honra você estar aqui presente conosco, muito obrigada, amigo. Bom, vamos lá. Para nós falarmos sobre os efeitos legais da união estável, certo? Nós precisamos passar por toda a legislação brasileira, né, pertinente ao assunto da união estável. Então, aqui no nosso país, a lei maior é a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal da República do Brasil, de 1998, ela trata da família, certo? No seu artigo 226. E esse artigo 226, ele estabelece, ele inaugura um capítulo, um título denominado da ordem social. Vejam a importância da família e da união estável para a sociedade. Então, esse capítulo inaugurado na Constituição Federal Brasileira, ele trata da família, ele trata da criança, ele trata do adolescente, ele trata do idoso. E diz que o Estado brasileiro deve dar uma proteção integral a essas categorias, a essas pessoas, certo? Mas o que tem a ver com a união estável, Adriana? Tem tudo a ver. Porque a união estável, ela foi equiparada ao casamento civil, certo? Então, quando a Constituição Federal de 88, ela tratou no seu artigo 226
sobre a família, ela tratou do casamento. Por isso que nós estamos inaugurando essa live com a Constituição Federal de 88, que é a nossa lei maior, que todas as leis que vêm posteriormente no nosso ordenamento jurídico devem obediência, certo? Então nós começamos aqui tratando, né, da união estável. A live é sobre os efeitos. Eu tenho que falar primeiro dos diplomas jurídicos, do nosso ordenamento jurídico, para depois falar dos efeitos, tá? A primeira coisa que a gente deve saber é que está previsto a família, certo? No artigo 226 da Constituição Federal. E a família é a base da sociedade, certo? A união estável, ela foi equiparada a um casamento e, portanto, todos os efeitos que tem o casamento civil também terá numa união estável. Seja muito bem-vindo, meu amigo Caio. Que saudade, meu irmão. Um beijo. Muito obrigado por estar presente, doutor Caio, doutor Armando. Gratidão sempre. Então eu estou tratando aqui, primeiro, dos diplomas legais. E não poderia deixar de ser, começando pela Constituição Federal, que é a nossa lei magna, certo? É a base da pirâmide jurídica do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, todas as leis devem procurar atender o que diz na Constituição Federal, certo? Então, quando a Constituição Federal de 1988 tratou da família, ela em seu parágrafo 3º, ela disse: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, como família, certo? Como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então essa última parte aí, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, essa última parte, pessoal, só se deu depois, muito posteriormente a nossa Constituição de 88, tá? Apesar da Constituição de 1988, ela já trazer no bojo, no capítulo da ordem social que trata da família e mais precisamente do casamento civil, ela dizer que era equiparado. Nós não tínhamos leis. Abraço, meus amigos. Deus abençoe a todos. Nós não tínhamos leis, entendeu? A gente só tinha a Constituição dizendo, pessoal, olha aqui, todos têm os mesmos direitos e obrigações. Então, se aquela pessoa que fizer um casamento civil, se aquela união entre homem e mulher, naquela época, só poderia entre homem e mulher, tá? Então, se duas pessoas se casassem por livre e espontânea vontade, a Constituição Federal já dizia o quê? Que essa união também poderia ser equiparada a uma união estável. Ou seja, o nosso legislador maior, né? Quando previu na nossa Constituição, na nossa lei magna, a lei que todos devem obedecer, né? Já tinha previsto, né? Uma coisa assim, de futuro, prevendo o seguinte: apesar de que nós estamos colocando no artigo 226 da Constituição Federal, que trata da família, ela também pode
o casamento também pode ser admitido quando estiver em união, um casal em união estável. E quando foi, pessoal? Quando foi que foi alavancando? Quando foi que foi desenvolvendo essa ideia de família? Vamos ver? Pessoal, a Constituição de 1988, repare, depois de muito a se pensar, né? Como eu digo sempre aqui nas nossas lives, e como eu digo sempre, o direito, ele acompanha os fatos sociais, pessoal, e não o contrário. Não vamos deturpar. O direito acompanha os fatos da sociedade. E os legisladores, os jurisconsultos, os estudiosos do direito, eles perceberam, tá, que a união estável ela já era produzida na prática, entendeu? Apesar de, em 1998, ela já na prática da sociedade, ela já era desenvolvida, entende? Então, nossos amigos aqui estão botando aqui umas dicas, mas eu estou começando só para introduzir, tá, doutores? Começando para introduzir ao pessoal, porque a nossa live, eu quero dizer a vocês, doutor Caio, muito obrigada, meu amor. Eu quero dizer que nossa live, ela fica gravada aqui no IGTV e ela vai para meu canal, Adriana Celestino, facilitando o seu direito, no YouTube. E essa live, então, quando colocada lá, ela vai atender a todos, aqueles que são da área jurídica e que já conhecem muito bem, né? E aqui não é uma aula, é um breve bate-papo, e também para atender de forma facilitada a qualquer pessoa que possa estar assistindo essa live. Por isso que eu não vou estar aprofundando, não vou estar colocando emendas constitucionais e blá blá blá, porque tem pessoas que não vão entender, tá bom? Por isso que eu vou ser muito breve, pontual. Essa live só vai durar 40 minutos. Então, se vocês quiserem fazer uma pergunta ou quiserem também entrar ao vivo, será muito bom mesmo, porque assim as pessoas podem até estar entendendo melhor, tá bom? Vamos lá. Então, a Constituição, em seu artigo 226, diz que o casamento religioso, olhe lá, o casamento religioso, no parágrafo 2º, ele tem efeito civil na forma da lei. O que quer dizer? O que ela queria dizer isso? Ela queria dizer o seguinte, que não precisava apenas de um registro para se denominar um casamento, certo? Por quê? Porque a própria Constituição Federal, apesar de não ter tratado nesse primeiro momento numa lei da união estável, ela disse o quê? Que o casamento religioso, ele já tinha efeito civil. Então, nós aqui estamos tratando da live. Qual é a live? Eu até esqueci de botar o título da live, pessoal. O título da nossa live eu vou fixar o tema, tá? O tema: efeitos legais da união estável, tá? Esse é nosso tema de hoje, da nossa live de mentoria, tá? Então, vamos fixar o tema? Perfeito. A partir de agora, a gente vai começar sobre os efeitos. Eu dei uma breve introdução, porque o tema realmente
É um tema intrigante, é um tema que há muito tempo já vem sendo desenvolvido na sociedade, porém muitos têm dúvidas ainda, tá bom? Fixei agora o tema, efeitos legais. Já falei que a Constituição Federal já tinha previsto e que quando ela disse que o casamento religioso, ela tinha efeitos civis, o casamento religioso pode ter efeitos civis, daí a gente já pode extrair um primeiro efeito, ou seja, a Constituição Federal, ela abriu uma possibilidade de não somente o casamento ser feito através de um registro público, como a gente tem certidão de casamento, não é? Que é feita na onde? Averbada aonde? Num registro. É um documento escrito. Porém, a lei, a Constituição Federal, nossa lei magna, já naquela época de 88, antes mesmo de lei de divórcio, antes mesmo dessa emenda constitucional que o doutor Caio falou de 66, e antes que fosse instituída a lei da união estável, ela já deixou um leque. Nosso legislador foi muito inteligente e muito pensou adiante, pensou muito adiante do seu tempo. Ele deixou amplo. Por quê? Porque, como eu digo, os fatos sociais acompanham o direito. Vamos lá. Então, todos os efeitos da família e todos os efeitos do casamento, todos os direitos e deveres, eles também são abarcados na união estável, certo? Inclusive, os efeitos do divórcio, né? O divórcio, os efeitos legais que existem a partir de um divórcio, né? A partir de um fim do casamento, eles também serão, da mesma forma, eles serão aplicados à união estável. Bom, vamos lá. No Código Civil Brasileiro, em 2002, depois de 1988, que foi a Constituição Federal, veio o Código Civil de 2002 dizendo que, no artigo 1723, ele disse que é reconhecida a entidade familiar como entidade familiar, a união estável entre homem e mulher, configurada como numa convivência pública contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. O que quer dizer isso? O Código Civil, ele veio pegar o que a Constituição Federal de 88 já tinha dito, que o casamento poderia, ou a família, ou o casal poderia ser entendido como entidade familiar, não apenas se ele tivesse uma certidão de casamento. O Código Civil de 2002, ele alinhando-se ao pensamento contido na Constituição Federal de 88, ele no seu artigo 1723, ele estabeleceu claramente o que seria a união estável, né? Uma entidade familiar. Então, comparou a união estável ao casamento. Porque na ordem social, no artigo 226 da Constituição Federal de 88, ele já prevê a família como uma instituição social. E a família é derivada na Constituição Federal, primeiramente, da união entre um homem e uma mulher, né? Através do casamento para constituir família, ou seja, para se unir formando uma família. O Código Civil, então, veio somente ratificar, referendar o que a Constituição já tinha dito.
E qual outro diploma, Adriana? Existe outro diploma no nosso ordenamento jurídico brasileiro que trata sobre a união estável? Sim, meus amigos, existe a lei da união estável. A lei da união estável é a lei 9.278 de 96. É recente, é uma lei de 96. Essa lei, ela veio para regulamentar o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal, quando ele fala que para efeitos da proteção do Estado, como família, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei, olha, de 1988, que é a Constituição, a lei da união estável só veio muito após. Repare, essa lei só veio em 96, mas já temos uma lei da união estável. E que ela realmente, regularizou o que já tinha na Constituição Federal. Ou seja, essa lei facilitou a conversão da união estável em casamento. E, por consequentemente, em entidade familiar e com todos os direitos e efeitos daí decorrentes. Tá bom, pessoal? Então, os efeitos da união estável, eles são amplos. Eu não vou esgotar o tema numa live que eu pretendo que acabe já, em 30, 40 minutos, porque essa live é de mentoria. Se ninguém me fizer pergunta, eu vou esgotar o tema porque, justamente, é uma live breve, porque será colocada no meu canal do YouTube, Adriana Celestino, facilitando o seu direito. Tá? Então, quais são os efeitos? O primeiro efeito que a gente pode perceber que o ordenamento jurídico brasileiro deu, né? Efeito legal, foi o quê? Equiparação dos direitos e deveres de um casal em união estável com um casal que estiver em casamento civil. Ou seja, o ordenamento jurídico, a partir do momento que criou, desde o Código Civil de 2002, e depois com a lei da união estável, foi instituído, foi trazido para nosso ordenamento jurídico os efeitos que a união estável provocam, né? E quais são eles? Todos os efeitos que um casal casado no civil, a união estável, produz. Ou seja, quais são os efeitos? Aqueles dois que se juntarem em união estável e hoje já foi, né, atualizando mais, como o direito acompanha os fatos sociais, hoje já está legalizado, já está amplamente aceito na doutrina jurisprudência do Brasil a união de casais também homoafetivos. Mas não vamos entrar agora nessa seara. Nós só vamos dizer que os efeitos são os mesmos de um casamento. Ou seja, quando você casa, você forma uma família. E da família, ela gera direitos e obrigações. Os direitos de convivência, os direitos de amplos deveres e mútuos deveres, né? Aquele dever de boa convivência, aquele dever de lealdade, aquele dever de parceria que deve existir num casal que está casado, né? Assim por dizer, no cartório,
são os mesmos efeitos que vão gerar num casal que estiver em união estável. E para constituir família, eu lhe pergunto, se alguém fizesse essa pergunta, Adriana, para constituir família, é necessário que venha uma criança, que haja um fruto dessa união, tenha um filho? Bom, na nossa Constituição Federal, quando foi criada, ela tinha esse cunho de constituir família como, né, através de filhos, né, de prole, para proliferar, certo? Para promover a família em sociedade. Então, a família, ela era gerada justamente a partir do casamento. Porém, hoje os fatos sociais são outros. Existem casais que até não podem ter filhos. E nem por isso eles deixam de ser considerados casais. E nem por isso eles podem perder os direitos que existem de um casamento. Eu não vou nem abordar aqui sobre filhos. Eu estou falando só sobre o casal. Eu só estou falando dos efeitos do casamento civil entre um casal. Pode ser entre homem e mulher, e pode ser entre homem e homem, e pode ser entre mulher e mulher, porque hoje já é pacífico. Não estou colocando os filhos, estou colocando os efeitos do casamento civil. São os mesmos direitos e obrigações que devem ter entre um casal em união estável, tá? O dever de afetividade, o dever de cooperação, o dever de mútuo consentimento, o dever de partilhar os seus projetos, as suas dores, são iguais. Agora vamos além, né? Além do efeito do casamento, né? O efeito legal do casamento. Quais outros efeitos, Adriana? São vários. São vários. Ele equipara os deveres do homem e da mulher. Ele diz que, quando ele diz que no artigo 226 da Constituição Federal, diz que o casamento civil, ele pode ser dissolvido pelo divórcio, né? Então, quando no parágrafo 3º se traz a união estável, dentro desse mesmo artigo e dentro desse mesmo capítulo que trata da família, ele diz também que você que é casal em união estável, você pode se separar, você pode se divorciar. Então, são os mesmos efeitos para um casamento e são os mesmos efeitos para um divórcio. Agora, o regime de bens, né, que é regime de sucessão, a título de sucessão, a título de partilha de bens, tem um pouco de diferenciação. Pouco, não é muito não. Antes já existiu muito, mas como o direito acompanha os fatos sociais, hoje são poucas as diferenças. O que eu quero que vocês entendam é que para efeito de partilha, tudo que for construído numa união estável, pelo esforço em comum do casal em união estável, quando posteriormente esse casal vier a se divorciar, mesmo não tendo filhos, esses bens que foram construídos com esforço em comum, eles podem sim ser partilhados. A lei confere esse efeito de partilha de bens. E para fins sucessórios, Adriana, aquela criança que foi gerada
aquele filho que foi gerado em união estável, ele também terá os mesmos direitos sucessórios dos filhos gerados num casamento civil. Isso quer dizer isso produz muitos efeitos legais, tá bom? Muitos efeitos legais. Nossa live já está quase acabando. E quais são os efeitos legais decorrentes do filho que foi gerado em união estável? Primeiro, alimentos, né? Quando o casal se divorciar, aquele filho que foi proveniente de uma união estável, esse filho menor, ele terá direito a alimentos. São iguais, os direitos são iguais. E se aquele pai ou aquela mãe daquele filho que foi gerado em união estável vier a falecer, ele terá os mesmos direitos dos filhos que foram concebidos na união, no casamento civil, os mesmos direitos. E para fins previdenciários? Para fins previdenciários, a companheira ou o companheiro, ele terá direito previdenciário decorrente da união estável. E os filhos também terão direitos decorrentes dessa união estável para fins previdenciários. Vamos dizer que um dos pais faleçam e aí a criança, né, que foi proveniente dessa união do casal em união estável, ela terá direito previdenciário, ela será amparada, ela será protegida. E outra, viu? Quando nós vamos fazer um reconhecimento de união estável, porque ainda hoje precisamos entrar no Poder Judiciário com ação de reconhecimento de união estável. Muitos clientes meus me perguntam: doutora, para que a senhora coloca o reconhecimento e a dissolução da união estável? Eu digo: olha, vamos nos precaver. É melhor você sair daqui do Poder Judiciário já com a sentença que foi reconhecida legalmente a sua união estável e depois, posteriormente, nessa mesma sentença, reconheceu a dissolução, do que depois você ter que entrar para brigar. Por quê? Porque eu tenho clientes que sofreram a dor da partida do seu ente querido, certo? E às vezes aquela pessoa já teve uma primeira união, e essa primeira união não foi união estável, vamos dizer, foi um casamento civil. Aí, se aquele homem tinha uma aposentadoria, vamos dizer que seja um homem, né, que faleça, aí vai brigar na Previdência, né, na Justiça Federal, vai brigar por uma pensão previdenciária, vai brigar a mulher, né, que foi reconhecida através de uma certidão de casamento, e vai brigar uma mulher que conviveu com aquele homem durante 20, 30 anos, mas ela não tem um título, ela não tem um papel, ela não tem um documento. Aí, para você provar depois, vai ser um pouco mais complicado. Então, por isso que é melhor você primeiro reconhecer a união estável para depois dissolver, ou mesmo que não queira dissolver. Quando vocês estiverem em união estável, eu dou a dica a vocês, que vocês procurem um cartório ou procurem um advogado
para vocês entrarem com uma ação simplesmente para reconhecer essa união estável. Porque apesar da lei estar clara, apesar da Constituição Federal já prever, às vezes gera problemas, entendeu? Então foram esses os principais efeitos decorrentes da união estável, né? Os efeitos legais foram esses principais. É uma live rápida, né? Uma live de 30, 35, no máximo 40 minutos. Como ninguém fez perguntas, espero que todos tenham entendido. E por favor, essa live vai ficar aqui gravada no meu IGTV, como também no meu canal do YouTube, Adriana Celestino, facilitando o seu direito. E eu peço a vocês que estiverem assistindo agora ao vivo ou depois, que se não estiverem inscritos, que se inscrevam, compartilhem, tá? E até a próxima, pessoal. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.